Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Leandro Costa Oficial. Estamos na 14ª mensagem da série. Parece que começou ontem. Vamos fazer uma oração antes de começarmos. Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eu entro em sua presença para te engrandecer e te exaltar. Você vem falar aos nossos corações, não o que queremos ouvir, mas o que o Senhor deseja e anseia falar aos nossos corações. Mesmo, Senhor, que seja uma palavra de exortação e correção, uma palavra dura. Fala, pois estamos ansiosos. Para onde iremos, Senhor, se somente o Senhor tem palavras de vida eterna? Em nome de Jesus, o lugar é seu, o ambiente é seu. Toma o seu lugar de destaque. Tu és a pessoa mais importante aqui nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos na 14ª mensagem da série, qual estaremos lendo em Mateus 6, versículos 22 e 23. Você que tem uma Bíblia próxima a você, que possa estar abrindo em Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. 23. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Estamos na 14ª mensagem, a qual a palavra tem por tema pornografia. É um tema ainda atual e um tanto polêmico no meio evangélico. Iremos estar apontando algumas estatísticas de pesquisa e estaremos falando o que a Bíblia estará dando seu posicionamento. O tema da nossa palavra de hoje é pornografia. 14ª mensagem entra no ar agora. O Brasil subiu 3 posições no ranking mundial de consumo de conteúdo adulto, tornando-se o 7º maior país que mais acessa. Essa ascensão reflete mudanças no comportamento online dos brasileiros e destaca tendências globais em relação à popularização do acesso a conteúdos pornográficos. Nos dados de comparação de homens versus mulheres, no Brasil, 37% do público que acessa conteúdo pornô são mulheres e 63% são homens. O estudo mostra ainda que o público feminino que consome pornografia online vem crescendo a cada ano, subindo de apenas 24% em 2014 para 38% em 2024. É muita coisa. No Brasil, há 22 milhões de pessoas que assumem consumir pornografia. 70% são homens e 24% são mulheres. A maior parte é jovem, 58% tem menos de 35 anos. De classe média alta, 49% pertencem à classe B e está em um relacionamento sério. 69% são casados ou estão namorando. Aproximadamente 54% dos cristãos afirmaram consumir pornografia, em comparação com 68% dos não cristãos. De modo geral, 75% dos homens cristãos e 40% das mulheres cristãs afirmaram ter consumido pornografia em algum nível. Entre os cristãos praticantes que consomem pornografia, 49% relatam estar confortáveis com seu nível de uso, em comparação com 73% dos não crentes. No entanto, 21% dos cristãos expressam desejo de se abster totalmente. Vemos dados de pesquisa muito alto que o Brasil ele assume no ranking a 7ª posição, a qual está aparecendo aí na imagem. Jesus avisou que os olhos são a lâmpada do corpo, por isso o inimigo tenta sujar nossos olhos com o pecado e a sensualidade. Vivemos em uma geração pornográfica que tem acesso a conteúdos sensuais como nunca houve antes.
atingindo pessoas de todos os tipos e idades. Por isso, precisamos cuidar de nossas crianças e adolescentes, jovens e até mesmo adultos que estão sendo contaminados. Lucas 8, versículos 16 e 17 vai falar: E ninguém acendendo uma candeia a cobre com algum vaso, ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador para que os que entram vejam a luz. Versículo 17. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se havia luz. Referindo-se à nossa vida moral, a vigilância é essencial, protegendo das fraquezas e tentações que estimulam a carne e geram prazeres descontrolados. Vemos que a pornografia vai suscitar esse desejo descontrolado para pecar e progredir nesse campo. Um abismo puxa o outro. Quem vê a pornografia vai tentar consumar esse ato. Marcos 14, versículo 38. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Muitos usam esse termo de quando vai pecar, falar: eu pequei porque a carne é fraca. E através desses conteúdos que despertam os desejos através dos olhares e dos olhares prazeres descontrolados e ao mesmo tempo o desejar por aquela pessoa que está em cena pornográfica. Haja visto que todas as pessoas vão pecar ao ver essa cena e vai desejar essa pessoa que está nessa prática pecaminosa. Também demônios estarão ao lado, incentivando e influenciando. Romanos capítulo 8, versículo 5 a 8. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Versículo 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem, em verdade, o poder ser. Versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vemos que quem está na carne vai viver pecando e não vai agradar a Deus. Haja vista que o pecado ele nasce no olhar, desce para o coração, do coração vai vir os desejos para praticar e consumar. Vamos ver 3 coisas que a pornografia vai causar nas pessoas que a consomem. Antes, bora para uma take. Eu te peço, editor, para colocar essa take. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo meu. Bom, eu queria compartilhar algo, pessoal. Eu era viciado em pornografia, eu era viciado em masturbação também. Isso era sempre um problema. E às vezes é até um problema falar a palavra. Pornografia não, mas a outra não é tão agradável, sabe? Eu me sinto estranho. Eu era muito viciado. E aí foi muito difícil descobrir isso. Eu não mudei porque eu quis. Quando eu decidi buscar Deus, que eu falei num outro vídeo, que eu mudei a chavinha dentro de mim, que foi onde que eu me converti de fato, porque eu sempre fui cristão, mas eu vivia como se Deus não existisse, porque as minhas ações e atitudes demonstravam o oposto do que Deus ensinou, do que Ele pede, etc. E eu vivia assim, fazendo o que eu queria, o que me fazia bem, porque o mundo prega aí pra você ser feliz do jeito que você é, do jeito que você se sente bem e tudo mais, não sei o quê. Mas não é assim. A nossa carne, a nossa corpo, a nossa mente, ela é inclinada para coisas erradas. E isso é desde quando a gente nasce. E se a gente não lutar contra isso, a gente vai estar contra Deus. O que se faz amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Mas Deus não leva em tempo o tempo de ignorância de uma pessoa. Mas a partir do momento que você tem um conhecimento, você vai ser cobrado por ele. Bom, eu decidi buscar Deus e Deus mudou pra mim no meu vício, entendeu? Porque eu comecei a sentir mal quando eu fazia. E aí foi o Espírito Santo trabalhando na minha vida. Teve uma vez que eu falei assim, eu vou ficar um mês sem praticar masturbação. Fiquei um mês, falei, não, eu tava ficando meio doido, sabe? Tava num processo de conversão. Fiquei um mês lá sem fazer, beleza, eu sei o que eu tô fazendo. Mas com o tempo eu fui me sentindo muito mal quando eu fazia essas coisas, quando eu assistia coisas ilícitas e tudo mais. E aí depois que eu fui percebendo que não era certo fazer. E aí eu queria só expor isso, sabe? Que muitas pessoas sofrem desse mesmo mal
e acham que está tudo bem, mas não está, sabe? Não é legal. As pessoas até falam que é saudável você fazer isso, que faz bem pro seu corpo, mas não faz. Hoje eu não faço. Faz 2 anos que eu estou limpo, vamos dizer assim, porque eu não estou mais nessa prática. Então é uma bênção na minha vida. Eu não estou mais dependente disso. Eu não vivo mais para isso, eu vivo para Cristo. Louvado seja Deus por isso. O legal que eu posso dizer é que quando você decide buscar a Deus, Deus muda para você os seus problemas. Mas é legal você reconhecer que você tem ele, sabe? Expor, sabe? Eu sei que tá errado isso aqui. Eu tinha tanta coisa errada no meu celular e aí eu senti tão mal. Num dia específico, fui lá, apaguei tudo, um por um. O Espírito Santo dele é santo. Ele não pode estar junto com coisas impuras e sujas. E aí você vai sendo transformado. E Deus é didático, sabe? Ele vai trabalhando em você ao tempo, conforme você pode ir entendendo e tudo mais. Aí você vai aprendendo. E depois você olha pra trás e fala, mano, olha o que aconteceu com a minha vida, tio. E agora tá, tipo, tudo novo. E é legal. Eu espero que você que esteja aí passando por qualquer que for o problema, o vício, qualquer outra coisa, você peça a Deus ajuda. E aí você busque a Ele. E aí Ele vai mudar pra você. De verdade. E Ele te traz uma bagagem inteira de mudança. Automática. E é muito top isso. Você não imagina. Às vezes a gente quer mudar isso porque tá ruim. Mas aí tem muitas outras coisas ruins também. Não dá pra ficar mudando uma coisa por coisa, porque sempre vai estar aparecendo um problema. Então você tem que pôr tudo na mão de quem pode cuidar de você. E Ele cuida, mano. É sério. Eu espero que você possa buscar mais a Deus e você possa também se entregar de coração para aquele que é o seu Pai e te deu a salvação, né? A vida eterna. Então eu espero que você possa buscá-lo com sinceridade, reconhecer, olha, tenho dificuldade de orar, tenho dificuldade de te buscar, tenho dificuldade de falar contigo, eu não tenho falado, eu sei que eu estou errado, eu sei que eu estou sujo, mas que o Senhor me ajude a ter orientação, instrução, de alguma forma possa falar comigo, fala com sinceridade. Às vezes a gente se preocupa muito em palavras bonitas, jeitos específicos do que a gente já ouviu, Deus está com você, Ele está no seu coração, Ele vai te entender. E Ele fala com cada um, no conhecimento de cada um. Ele vai falar com você de um jeito que você vai entender. Só deixe o seu coração aberto para escutar a voz do Pai. Então fique com o meu vídeo aí, espero que você tenha gostado. Não se esquece de se inscrever se você gostar de conteúdos assim que fala de Deus e de coisas que nos conectam, né? Nossos pecados. Obrigado por ter assistido. Acabamos de ver a take, a qual está falando sobre pornografia e a causa dela. Primeiro, pornografia vicia. 1 Coríntios 6, versículo 12, vai falar: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. A filosofia epicurista dos gregos ensinava o prazer como fonte da felicidade, usando a expressão todas as coisas me são lícitas. Por isso o apóstolo Paulo dá essa resposta. A mente sexualizada pela pornografia gera dopamina, uma droga no próprio cérebro, que dá a sensação de prazer, mas depois vem um desgaste como ressaca. O ciclo vicioso da pornografia precisa ser parado antes que domine completamente os pensamentos. Ela vicia e vai começando a progredir pouco a pouco. E muitas das vezes esse hábito vai começar a destruir a vida social e a vida profissional desses usuários que são dominados pela pornografia. 2. Pornografia engana. Lucas 12, versículo 2. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. A mentira é a base da pornografia. As pessoas envolvidas numa cena pornográfica não são comuns. Estão, na maioria das vezes, drogadas ou possuídas por demônios. Deus vê todas as coisas quando ninguém está olhando. Todas as vezes essas pessoas estão possuídas por demônios ou sob efeitos de drogas. Provérbios 15, versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A mente humana gera fantasias mentirosas. Muitas das vezes essas pessoas que vai consumir, vai desejar essa mulher ou esse homem,
vai desejar, vai criar fantasia de, se for compromissado, casado, que sua esposa vá praticar as mesmas coisas, sendo que não vai ser correspondido e vai ser frustrado. João 8:44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Cria nas mentes das pessoas através da mídia. Tudo em volta da pornografia envolve dinheiro, interesses comerciais impuros de exploração. No sexo pornográfico não existe amor, e o próprio prazer é induzido, não natural, mas irreal. As pessoas estão sob efeito de drogas. Romanos capítulo 1, versículo 31. Nécios, infiéis, nos contratos sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, cheio de imundícia pelas concupiscências de seu próprio corpo, para desonrarem o seu próprio corpo entre si. Vemos que nesses conteúdos geram várias coisas pecaminosas, várias coisas que vão desagradar a Deus e vai afastar a presença de Deus e aproximar a presença de demônios para as pessoas que estão consumindo, e vai aflorar a pele esse desejo, essa fantasia, essa mentira nessas pessoas. Romanos capítulo 1, versículo 24. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrar seus corpos entre si. Pessoas que praticam isso dentro desses vídeos estão desonrando seus corpos, pois vão fazer prática sexual não natural. Compaixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Vemos isso dentro do filme, dos vídeos pornográficos. Romanos 1, capítulo 1, versículo 26. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, ao contrário à natureza. 3. Pornografia solitária. Mateus, capítulo 5, versículo 27 e 28. Ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Vemos que muitas pessoas que fazem esse tipo de vídeos podem ser casados e estão cometendo adultério. E Cristo ele vem estreitar que todo aquele que vê uma mulher e desejar cobiçar, já cometeu adultério com ela, tendo vista que todos os homens que assistem, na maioria das vezes, vai desejar aquela mulher a qual está vendo nessa prática, e mulheres também vai ver homens nessa prática e vai desejá-los. Pornografia solitária, que só aumenta a solidão de quem acessa seu conteúdo imaginando pessoas que não são reais. Jesus ensinou que olhar para outra pessoa com desejo impuro já é uma forma de adultério e pecaminosidade. Então, segundo olhar já é com segundas intenções. Por isso, precisamos lutar contra a tentação antes que se consume como pecado. Tiago, capítulo 1, versículos 13 a 15, vai nos falar. Capítulo 13. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Versículo 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria consciência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. O salário do pecado é morte.
Existem gatilhos que ativam a mente para a sensualidade. Algumas pessoas, até mesmo depois de um estresse ou cansaço. Mas a maioria, devido às cenas ou coisas que vemos, devemos reconhecer nossas fraquezas e ser vigilantes sempre. Mateus, capítulo 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Antes de finalizarmos a palavra, quero pedir para você, editor, colocar mais uma take sobre relatos de pessoas que são viciadas em pornografia. O meu nome é Janaína Oliveira, eu tenho 41 anos, eu sou radialista e eu fui viciada em pornografia. Meu primeiro contato com a pornografia foi aos 8 anos de idade, quando eu encontrei o material pornográfico, revistas dos meus irmãos mais velhos, e comecei a consumir isso de uma maneira já muito voraz, assim, já conseguia, por exemplo, entrar na sala, meu irmão assistindo filme pornô, e eu ficar atrás do sofá, e ele não saber que eu estava ali, e eu já estava tão tomada por aquela compulsão, eu já vivia aquilo tão intensamente, ao ponto de eu achar que eu fazia parte daquele mundo pornográfico, porque eu respirava aquilo 24 horas, né? Eu saía de sala de reuniões no trabalho para poder consumir pornografia. Estando na igreja, eu não via a hora de sair da igreja para ir para casa para consumir pornografia. Então eu pensava em pornografia o tempo inteiro. Eu não compartilhava com ninguém, porque aquilo foi ficando algo meu, então era o meu segredo. Quando eu tentei pedir ajuda, eu não consegui encontrar um apoio para que eu pudesse realmente me abrir e falar sobre isso com segurança. Eu recebi um retorno de que ou isso era normal, tá tudo bem, né? Todo mundo faz. Ou você precisa expulsar esse demônio da sua vida, né? Então eu me afundei mais ainda. Eu fui afundando mais. Então eu comecei a não ter mais amigos, eu comecei a ficar muito sozinha. E aí eu comecei a questionar se era bom viver, se eu deveria continuar vivendo. Foi quando eu comecei a pensar realmente na questão do suicídio. A gente passa vergonha quando a gente fala, né? Quando a gente expõe essa situação, a gente fica envergonhado. Mas essa vergonha ela é substituída pela liberdade, pela libertação. A exposição ela é necessária, porque quando a gente carrega esse fardo pesado ali sozinho, tentando fazer do nosso jeito, a gente só afunda. Eu tive ali um time, né, de pessoas que foram... Eu consegui ter um pouco de confiança com o passar dos dias, dos tempos. Fui descobrindo um pouco mais, né, quem era Jesus de uma maneira diferente. Então a exposição, ela vem, joga a luz naquilo que é mentira. Quando a gente entende esse lugar, e esse lugar ele é preenchido por Jesus, na sua completa paternidade, não tem espaço para outra coisa. Porque hoje eu tenho prazer em viver, eu tô feliz, porque hoje eu posso respirar, andar, falar e viver uma verdade. É incrível quando eu falo com as pessoas sobre o meu testemunho, e o olhar que elas dão muitas vezes para mim. Hey, what's up, Facebook family? How you doing? It's me, Terry Crews again. I just want to address some things real quick, man. You know, the subject is dirty little secret, and you know, for years, my dirty little secret was that I was addicted to pornography for years. Now, most of you who are on Facebook are using the internet, and it's kind of crazy because this thing has become a problem. I think it's a worldwide problem, but pornography, it really messed up my life in a lot of ways. And you know, the thing is, it became a thing where I didn't tell anybody. I didn't tell anybody. It was a thing that it was my secret. Nobody knew. And that allowed it to grow. And it got bad. And when I say bad, so some people deny, they say, hey man, you know, you can't really be addicted to pornography. There's no way. But I'm gonna tell you something. If day turns into night and you are still watching, you probably got a problem. And that was me.
It affected everything. I didn't tell my wife, didn't tell my friends, nobody knew. But the internet allowed that little secret to just stay and grow. And it was something that, you know, my wife was literally like, I don't know you anymore. I'm out of here. And that changed me. I had to change because I realized, yo, this thing is a major, major problem. I literally had to go to rehab for it. And the thing what I found is that by not telling people, it becomes more powerful. But when you tell and when you put it out there in the open, just like I'm doing right now to the whole world, it loses its power. And everybody wants you to keep this little secret. Don't tell anybody. Don't whisper in this and this. I'm telling. And I'm putting it out there. Let me tell you something. You know, I've been free of this thing probably going on 6-7 years now, thank goodness. But now it's become my battle to help other people who are going through the same thing. Now I know, again, you're on the internet. If you don't have this problem, it's okay. A lot of people don't. But there are a lot of people who can't stop. And I'm here to help you. You can talk to me. Now, some of you may not agree. Please tell me what you think. But my issue was, and is with pornography, is that it changes the way you think about people. People become objects. People become, you know, body parts. They become things to be used rather than people to be loved. And it really, really, you know, you start to change the way you see people. And you start to use people. You start to feel like, you know, you're the man and they're just, you know, whatever. And I had to change my thinking. I had to change what I believed. And once I knew, and once I was aware of what it was doing to me, it changed me. And I knew, I said, I gotta stop this. And I'm gonna tell you this, my wife was like, I'm out. And you know what? I did not get help so that I could get my wife back. I just want to tell you that. I got help because I needed it. My wife could have decided I'm gone and that would have been it. And you know what? Ain't nothing I could have done about it because that was her choice. But she did decide to stay with me because she knew I was repentant. She knew I was going to get help and she knew I was sorry. Let me tell you something, not enough to just ask forgiveness. It's always, always necessary to make amends, to fix the problem, to do whatever you can to fix the problem. So if you are going through some things like this, or if you're not, if you agree, if you don't agree, I'm keeping it real, y'all. I'm keeping it real. Hey, it's your boy Terry Crews. I'm not playing. It's intensity level Terry Crews. We going all the way. 2016. You know what I mean? We don't battle people. You battle mindsets. You battle mindsets that attempt to put people down. You battle mindsets that attempt to hold people back. That's what I'm battling. I don't battle people. I battle the way people think. That's what I'm talking about. So again, I love you. Share with me. Come with me. I'm gonna be doing this a lot. So please, if you don't like it, I understand. I'm with you. I can sing, making my way downtown, walking fast, faces passing, I'm homebound. I can do that all day. We're going to have a lot of fun. We're going to be singing. But I also want to share. And I want to help people. That is what I'm about. Guys, it's my mission. It's my life. It's what I do. I love y'all. Love you, Facebook. Have a great day. I'm on my way to work. Peace! Acabamos de ver esse relato dessas pessoas que são viciadas em pornografia, a luta diária que elas travam. Espero que Deus tenha falado com cada um de vós e com cada um de nós. E esperamos para a próxima mensagem, o próximo vídeo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.